Em 1984, era iniciada a publicação de mais uma obra do mangaka Akira Toriyama, cujo nome da obra era Dragon Ball. Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Kai, Dragon Ball Super e o mais recente Dragon Ball Daima são obras criadas pelo mestre Akira Toriyama, serializadas na revista Weekly Shonen Jump. Não há quem não conheça, e com o sucesso estrondoso que Dragon Ball recebeu, ia ser óbvio que o anime ia ser dublado em outras línguas. Uma delas são as dublagens inglesas. Pera, por que tá no pulo? Ok. Mas antes de eu começar a falar sobre as dublagens inglesas, devo avisar que irei falar somente das dublagens inglesas de Dragon Ball Z. Nada do clássico, GT, nem do Super, muito menos do Daima e muito menos do Dragon Ball Z Kai. Simples, preguiça. Eu sou preguiçoso. Enfim, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Em 1995, após o fracasso que foi Dragon Ball clássico nos Estados Unidos, a Funimation decidiu investir no Dragon Ball Z. Porém, devido ao fato da Funimation ser uma distribuidora nova no ramo, ela precisou pedir ajuda para uma certa distribuidora aí, chamada Saban. Assim, as duas fazendo uma dublagem. Uma dublagem cheia de censuras tanto visuais quanto no roteiro. Sério, pra vocês terem uma noção, a morte não existe. Um elemento mais recorrente de Dragon Ball como franquia simplesmente foi apagado. Ao invés disso, eles vão para outra dimensão. Ou quando não é isso, eles simplesmente arrumam uma desculpinha para dizer que olha aí pessoal, ele não morreu, ele tá bem, beleza? Não se preocupem. Que é sempre uma desculpinha bem mal feita, tipo essa aqui. Look, I can see their parachutes. They're okay. Mas que porra é essa? Além do fato de eles censurarem também o inferno, mudando para a Terra dos Eternos Perdedores. Porém, essa dublagem foi cancelada devido ao fato de ter tido um flop completo. Mas pelo lado bom, a Funimation decidiu continuar com a dublagem por conta própria. E essa foi a dublagem principal. Bem, se é que Dragon Ball tem uma dublagem principal, em inglês. Corrigindo todas as censuras que essa dublagem tinha, só com algumas piadinhas e o fato do Goku ter ser literal símbolo de esperança americano e etc. Bem, digamos que a dublagem da Saban teve uma, entre muitas aspas, continuação. Então, essa dublagem nasceu por conta de uma norma de transmissão do Canadá que dizia para as emissoras exibir uma certa quantidade de conteúdo canadense, incluindo dublagem de obras japonesas feitas no Canadá. Então meio que a AB Group, que provavelmente você não sabe quem é, mas ela foi responsável por distribuir Dragon Ball por toda a Europa, e uma empresa chamada Westwood Media, para fazer uma dublagem alternativa canadense, com o mesmo elenco da dublagem da Saban. Em vez de dublar onde a Saban havia parado, já que, bem, essa dublagem é tecnicamente uma continuação da dublagem da Saban, horas. Eles continuaram onde a Funimation parou, ou seja, no episódio 123, assim deixando os episódios 68 e 122 sem dublagem. Um fato curioso dessa dublagem é que ela utilizou de OSTs, que pra quem não sabe significa Original Soundtrack, de séries que foram dubladas na Ocean, como Mega Man e Monster Ranch. Bem, e eu acho que é só. Engraçado ver como a língua inglesa possui mais dublagem. Não, bem, eu acho que é só. Engraçado ver como a dublagem inglesa... Não, ô caramba. Bem, acho que é só. Engraçado ver como a língua inglesa possui mais de uma dublagem de Dragon Ball Z. Pera. Existe mais duas dublagens? Ai meu Deus. Bem, antes de eu começar a explicar sobre as dublagens asiáticas em inglês de Dragon Ball Z, devemos entender um negócio. Alguns países da Ásia que, mesmo não tendo sua língua nativa o inglês, ainda assim falam o idioma, como por exemplo as Filipinas, que tem o filipino e o inglês como línguas nativas. Então, fazer uma dublagem assim para esses países meio que é normal até. Então, entenderam? Então bora para a explicação. A primeira dublagem que iremos falar agora é a dublagem da Speed Video. Sabe o porquê? Porque ela é ruim! Essa dublagem nasceu de uma empresa chamada Speed Video,
uma distribuidora de VCDs e DVDs Himalaia, que também tinha um estúdio de dublagem, onde fizeram não só as dublagens de filmes de Dragon Ball Z, como outros animes e tokusatsu. Mas enfim, por que essa pergunta é tão ruim, você me pergunta? Apenas ouça. Kakaroto is mine. Nobody touches him. Not even you. I thought you were Saiyan people. But that looks to be my mistake. Yeah! Who are you? Take your hand off from Gohan. Agora me entendem? Agora temos uma outra dublagem, e essa sim é boa. Essa dublagem foi feita pela Creative Production Corporation. Essa dublagem foi exibida em 1993 e 1997 no canal RPN 9, apenas uma vez. Posteriormente foi substituída pela dublagem Taglish, que para quem não sabe é uma mistura do inglês com o filipino. Essa história é interessante, já que não foi por acaso que Dragon Ball recebeu essa dublagem. A história é o seguinte: um dia o dono da empresa, em uma viagem à Tailândia, viu um pôster de Dragon Ball no banco de trás do carro de seu amigo. E ao perguntar do que era, ouviu dizer que era a série de desenhos animados número 1 da Ásia. Após isso, ele foi contatar a Toei Animations para conseguir os direitos para fazer uma dublagem inglesa de Dragon Ball oficial. E é isso. Dragon Ball teve mais uma dublagem, no caso os filmes, e bem, essa dublagem é bem infame, já que, bem, ela tá cheia de erros. Sim, iremos falar da dublagem do Hey, it's me Green! Ai, cara. Enfim, essa dublagem com certeza é infame por conta de várias mudanças, como por exemplo as Dragon Balls, ou Esferas do Dragão aqui no Brasil, que ficaram conhecidas como Crystal Balls, ou Saiyajins, que viraram Super Guerreiros. A lista só piora. Mas é isso, né? Essa dublagem com certeza é um tópico bem curioso de se saber, já que ela não foi feita nos Estados Unidos. Sim, e adivinha quem distribuiu ela? Sim, ela mesmo, a AB Group. Sim, eu já falei dessa mesma distribuidora no vídeo, então eu não vou ter que explicar de novo. E bom, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Pera, como assim? Tem mais uma dublagem americana de Dragon Ball Z? Pera aí. Essa dublagem não foi feita nos Estados Unidos de novo? Pera. Ela foi feita na Coreia? E ela é uma Lost Media. Eita. Bom, um caso curioso, sabe, de falar desse vídeo é que Dragon Ball teve mais uma dublagem inglesa, que foi feita nada mais nada menos que na Coreia, que basicamente foi uma dublagem feita para fins educacionais para ensinar inglês às crianças. Uma pena que essa dublagem não tá na internet disponível, já que ela é uma Lost Media. E como uma Lost Media, ela é uma mídia perdida. Eu não preciso explicar o que é uma Lost Media, porque nesse ponto todo mundo já deve saber o que é. Então é isso. Dragon Ball tem uma dublagem coreana, em inglês, para fins educacionais. Então é isso. Dragon Ball teve várias dublagens inglesas, umas boas, outras ruins, e tem a de Speed Video. Essa eu nem sei como classificar. Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Meu nome é Augusto e falou! Seu nome vai ser José. Se não quiser, vai apanhar. Zé sim, mamãe. Zezinho sim, mamãe. Zezinho sim, mamãe.
Jesus. Mamãe, que nome lindo. Meu nome é José. José.